Começando aqui a ter as pessoas entrando aqui na nosso evento de hoje, né? Boa tarde, Alexandre, da Prefeitura Municipal de Igaratinga. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Luca Cavalcante, Fernanda Gerken. Muito bom, boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho nós já vamos começar, viu? Mas sejam bem-vindos aí a nossa terceira conversa com o especialista. Vocês são de onde? O Lucas é de onde? O Alexandre, eu sei que é de Prefeitura Municipal de Igaratinga. Se quiser colocar aí, Lucas. Do Piauí, que beleza! Nós temos assistência lá do Piauí. Seja muito bem-vindo, Lucas. A nossa conversa aqui com um especialista, viu? Muito bem-vindo. Fernanda, você é de onde, Fernanda? Fernanda Gerken. De BH mesmo, servidora do IBGE. Muito bem-vinda. Ruth Fernandes. Bem-vinda, Ruth. Você não está escutando o áudio. A Fernanda não está escutando o áudio, Fernanda. É porque ainda nós vamos começar ainda. Você está me ouvindo, Fernanda? Estou ouvindo, pode ser no computador dela o problema. Servidora de Iberaci, bem-vinda também. Temos também a Rosana de Barbacena, muito bem. Ok. Podemos começar, gente? Né? Já tá vindo bastante gente aqui, ó. Né? O Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Ruth, da Prefeitura Municipal de Andradas, que bom. Né? Tem do sul de Minas, tem Barbacena, tem Piauí, tem Ibiraci, muito bom, né? Essa é a nossa missão aqui no Instituto, né? De divulgar os temas do direito administrativo, né? Sejam muito bem-vindos todos, viu? Eu pergunto ao professor Antônio Flávio e ao professor Roberto Sorbilli se nós já podemos começar. Sim, perfeitamente. Já estamos no horário, então, né, até mesmo para prestigiar todos aqueles que já estão conosco aqui, então eu vou dar início então aos nossos trabalhos dessa tarde e noite. Posso até falar boa noite, né, que já são mais de 6, então. Como presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, dou as boas-vindas a todos que aqui estão para a continuação desse nosso projeto Conversa com o Especialista. E hoje nós estamos aqui presentes os professores Roberto Sorbilli e o professor Antônio Flávio de Oliveira, que desde já agradeço aos dois por estarem aqui conosco nessa terceira conversa com o especialista. Eu também gostaria de esclarecer que a primeira foi com o senador Anastasia sobre licitações e contratos, e aqueles que não puderam ver podem acessar no YouTube, que está lá a nossa live. Também nós tivemos uma segunda live com a professora Maria Tereza Fonseca Dias e o professor Flávio Nunes, que está no nosso Instagram. Aqueles que não puderam assistir foi sobre improbidade administrativa. E também eu devo agradecer aos nossos parceiros, que nos ajudam aí na divulgação desse projeto, como o IBDA, a OAB, a AP Minas, a Abradad, a CGE, a AGU, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O INDA tem como missão debater e promover estudos nas diversas áreas do direito administrativo. Nesse sentido, é muito importante esse tema de hoje, dessa terceira live, que é Reflexos da Emenda Constitucional número 109 de 2021, que é a PEC da emergência fiscal. E hoje, os professores Roberto
e o professor Antônio Flávio debaterão conosco aqui, principalmente acerca da situação jurídica dos servidores. Portanto, um assunto que interessa a todos nós e principalmente a nós que somos servidores públicos. Queria agradecer a nossa audiência, né, que conforme eu falei aqui no início, né, temos pessoas das mais diversas partes do país, e então agradeço a todos aí pela audiência. E devo agora aqui apresentar os nossos professores, né, o professor Roberto Sorbilli, ele é mestre e doutor em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor da PUC Minas, consultor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi vice-presidente do Instituto Mineiro do Direito Administrativo, e hoje ele é membro, né, do nosso Conselho Fiscal aqui do INDA. O professor Antônio Flávio Oliveira é mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás, especialista em processo civil, especialista em Direito Constitucional pela UFG e professor na Universidade de Goiânia. É ex-procurador-geral do município de Goiânia e é hoje procurador do Estado de Goiás. E mais importante no currículo do professor Antônio Flávio de Oliveira é que ele é da cidade de Mineiros. Portanto, como nos adverte o professor Geraldo Spagno, que é também é nosso diretor aqui no INDA, que fez esse contato com o professor Antônio Flávio, a quem desde já agradeço, também ao professor Geraldo, ele diz o seguinte, que o professor Antônio Flávio, pois, é o mais mineiro dos goianos. Então, é com muita satisfação que o INDA, né, abre essa terceira live, e aí eu vou passar, então, primeiro a palavra ao professor Antônio Flávio de Oliveira para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento, boa tarde, presidente Luciana Raso, boa tarde, professor Roberto Sorbilli, boa tarde, Marcelo, que está aí coordenando a parte técnica desse trabalho, boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse momento, dos mais diversos lugares do país, né? O Instituto é mineiro, né? Mas o direito é administrativo brasileiro, portanto, o Brasil inteiro está por aqui nesse momento. O tema do dia de hoje é, né, exatamente as mudanças impostas e o impacto que essas mudanças acarretadas pela emenda constitucional número 109 impõem aos servidores públicos, né? Servidores públicos que, mais uma vez, são colocados aí no paredão das medidas de contenção que, volta e meia, né, acabam nos levando a essa situação. Não é uma novidade para o serviço público, não é uma novidade para quem é servidor público, não é novidade também para quem trabalha com direito administrativo, especializando-se em matéria de servidor, que sempre que se fala em alguma crise econômica, em qualquer crise que seja, a primeira medida que se coloca como sendo necessária para a economia de recursos públicos é exatamente a contenção de gastos com os servidores públicos. E aí a gente tem que chamar atenção para um aspecto muito interessante, né? Quem são aquelas pessoas que, nesse momento, estão atendendo aos pacientes que estão com Covid nos hospitais? São só médicos? São só enfermeiros? São só maqueiros? São só profissionais de limpeza? Estão em hospitais públicos, são todos servidores públicos. Quem são aquelas pessoas que, nesse momento de pandemia, e eu vejo muitos pais e mães ansiando por isso, né, pedindo para que retornem às aulas presenciais, porque eles não sabem mais o que fazer com seus próprios filhos? São eles professores ou são servidores públicos que exercem a função de professor? As pessoas precisam entender, e as pessoas, quando eu digo, estou me referindo a todos nós, que não existe serviço público sem servidor público. Não existe. O servidor público, ele não é um mal que existe, não é um ônus para a administração pública. Eu tenho visto, e me desculpe, professor Sorbilli, por essa introdução, mas eu tenho visto, daqui a pouco nós iniciaremos o nosso bate-papo, eu tenho visto, volta e meia, muitos daqueles que são defensores de investimentos, de aplicação de recursos públicos,
falar em investimento em obras públicas, falar em investimento em equipamento, falar em investimento em modernização de equipamento, em compra de equipamentos cada vez mais avançados, mas quando vão se referir ao pagamento de remuneração, de retribuição pecuniária de servidores públicos, falam em gasto. Gasto é algo diferente de investimento. Investimento é a aplicação de recursos para a produção de um resultado que vai agregar vantagem no futuro. E eu não vejo uma vantagem maior do que investimento na vida, por exemplo, ao nos referirmos aqui aos profissionais da saúde, ao investirmos na educação, na formação dos nossos próprios filhos, para que o país, no futuro, tenha um produto interno bruto maior e um IDH também mais elevado. Então, essa é uma maneira muito equivocada de tratar servidor público. E justamente porque nós, a população em geral, acabamos dando ressonância para esse tipo de argumento. E a mídia acaba fazendo isso também. A mídia televisiva, a mídia escrita, volta e meia coloca o servidor público como sendo, né, o responsável pelos danos causados à economia nacional, pelos danos causados à economia municipal, pelos danos causados à economia estadual. Existe muita coisa sim que precisa ser melhorada no serviço público, mas não é extinguindo, matando, acabando com a categoria de servidores públicos que nós vamos resolver isso. Eu gosto de dizer, com o meu jeito mineiro, apesar de goiano, né, de ser, que não se mata a vaca por conta do carrapato. Ao contrário, se nós temos um problema com alguma praga, né, algum parasita, devemos tratar esse parasita, resolver o problema e manter o nosso investimento naquele que é o nosso capital principal. Qual é o nosso capital principal como agentes públicos, como quem quer um Estado funcionando para prestar o bem-estar coletivo? A existência do Estado, e não existe Estado sem serviço público, sem atendimento das necessidades públicas. Então eu vejo, e agora eu parto já, me desculpe mais uma vez, professor Sorbili, para uma pergunta, eu vejo essa medida como uma medida que atira num alvo, né? Atira num alvo, mas coloca uma face nesse alvo que injustamente está colocada lá. Nós precisamos, sim, de fazer economia, nós precisamos, sim, de ter melhoria das atividades públicas com incremento, né, de ações que possibilitem que os servidores públicos sejam cada vez mais eficientes. Agora, cabe lembrar até que essa emenda constitucional número 109, quando ainda era a PEC número 186, ela foi iniciada com outro propósito. O propósito nem era combate à pandemia. Depois é que modificaram a justificativa, passou-se a ser essa e colocou-se, manteve-se, né, como responsável pelos danos causados ao país o servidor público. E aí eu pergunto para o professor Sorbili, para a gente dar início aqui à nossa conversa, existiam medidas, existiam ou existem alternativas às medidas de contenções previstas nessa emenda constitucional número 109 de 2021, ou estes seriam os únicos meios de fazermos frente à crise econômica e às necessidades de investimento de recursos em meio a essa pandemia, professor? Eu gostaria de ouvir a sua opinião abalizada a respeito. Boa noite a todos, professora Luciana Raso, nossa presidente. Boa noite, professor Antônio Flávio. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Aqui neste evento do INDA. Boa noite a todos os participantes, né, desse evento. Eu queria agradecer as considerações iniciais do professor Antônio Flávio, porque já dá um panorama assim, geral a respeito de um dos caminhos que foi seguido, né, um dos caminhos que foram seguidos na elaboração dessa emenda 109, facilitando o meu trabalho, né, aqui, facilitando, já pavimentando o caminho para a minha resposta. De fato, a gente percebe que a emenda 109 ela tem um dos caminhos, e talvez um dos principais, o principal vetor, seriam dois vetores, basicamente, né? Um deles seria esse, né? Há uma série de regras constantes ali no texto da emenda 109 que acabam propiciando economia e redução, né, de gasto com o pessoal. O outro braço, o outro vetor dessa emenda 109, com relação, o professor já adiantou para nós aqui, né, o professor Antônio Flávio já adiantou, que o outro braço
com relação à questão do auxílio emergencial, né? A emenda ela também estabelece regras que possibilitam, que dão sustentação jurídica ao Estado brasileiro para o pagamento do auxílio emergencial. Isso ficou até na parte final da emenda. Por quê? Porque o assunto, ou talvez o tema, né, mais relevante tenha sido, de fato, a contenção de despesas com o servidor público. A emenda ela estabeleceu essas regras, né, de contenção de despesas com o servidor em função, né, com certeza, este momento vivido por nós aí, né, esse momento da pandemia do Covid-19, deu condições, propiciou condições para que fosse aprovada essa emenda. Mas eu só queria fazer uma observação inicial. Como é uma emenda que vai tratar, na realidade, de situações de calamidade pública, ela pode, o conteúdo dela poderá ser utilizado num segundo, num terceiro momento. É claro que a gente não quer viver em estados de calamidade pública, mas outras situações poderão vir adiante, né? Então, mas ela vai servir, o objetivo imediato é que ela sirva aí para a pandemia do Covid-19 por conta de um problema fiscal, né? Nós sabemos aí que o Estado brasileiro, e não estou falando só do Estado brasileiro, isso daí, né, é um fenômeno mundial, todos os estados soberanos precisaram adotar algum tipo de medida para compensar, né, o grave problema econômico que vem a reboque do grave problema sanitário, né, que nós estamos vivendo. Então, as economias se fecharam e, por conta disso, o Estado acabou tendo de assumir esse fechamento da economia, seja por meio do auxílio emergencial, que se renova agora e que, né, recebe sustentação nesta emenda, seja também por meio de outras medidas que foram tomadas para ajudar empresas, né, e tentar fazer a manutenção de empregos, né? Então, suspensão de contrato de trabalho, coisas dessa natureza. Em função disso, o Estado brasileiro ele aumentou bastante o gasto público, e a gente tem um número, né, que é um número assim, meio assustador, né? Nós temos hoje uma dívida pública chegando, já ultrapassando, né? Não estou falando nem do déficit orçamentário, que também ficou altíssimo, mas nós temos uma dívida pública hoje já da ordem de 90% do PIB, né? Alguém vai dizer, mas há países, né, como países de primeiro mundo, que a dívida pública chega a 100% e tal, mas países em desenvolvimento, como no caso brasileiro, né, você ter uma dívida pública já da ordem de 90% do PIB é um negócio muito complicado, né? É mais difícil para um Estado como o nosso, por exemplo, emitir moeda, né? Isso gera um abalo, talvez ainda maior, na credibilidade do país. Então, é diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão com outro pacote agora para ser aprovado, né? Sempre da ordem de trilhões, né? E eles têm condição de endividar-se ainda mais, porque há uma crença, vamos dizer assim, né? É um aspecto psicológico, né, mundial, de que a economia americana se recupera. E no caso brasileiro, é o contrário, né? Isso em função né, de fatores históricos, né? Não estou aqui de modo algum identificando esses fatores num determinado governo, são fatores históricos, isso é parte da nossa trajetória, da história da economia mesmo brasileira. Então, no caso brasileiro, quando as coisas começam a ficar assim, bem mais complicadas, né, não existe essa expectativa positiva, a economia se recupera, como existe em relação, como eu disse, por exemplo, a economia americana, a economia japonesa, e assim vai, né? A própria economia dos países, né, europeus. Bom, o que fazer com isso, né? Essa é a pergunta do professor Antônio Flávio. Qual é o caminho, qual que é a alternativa? Eu
eu reconheço que uma resposta dessa natureza, ela envolveria também algumas avaliações, vamos dizer assim, de ordem econômica, né? E claro que isso, por exemplo, o meu campo de conhecimento para isso especificamente, ele é mais limitado, né? Mas, pelo tanto que eu tenho acompanhado e venho acompanhando há muito tempo, né, essas questões envolvendo o Estado, redução do tamanho do Estado, ampliação do tamanho, a reforma administrativa da década de 90, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Ali, para fazer uma comparação com o quadro atual, né, na década de 90, o Fernando Henrique Cardoso ele segue duas linhas, né? Em relação à reforma administrativa. Uma delas que foi a desburocratização da máquina pública e a outra, um ajuste fiscal, né? Esse ajuste fiscal da década de 90, ele acontece ali com as privatizações, né? A gente teve até mais privatizações naquele período do que agora, e também naquele período ali a gente tem uma série de medidas no texto constitucional, por meio da emenda constitucional número 19, a emenda 19, que é de 98, né, de contenção de despesa com pessoal. Quer dizer, você está revivendo essa história aí, vamos dizer, 20 anos depois, né, 98, né, 20 e poucos anos depois, nós estamos revivendo a história, né, a mesma história. E ali que se instituiu, né, em 98, o teto, né, de gastos com servidor, foi em 98 que se criou a chamada lei de... Né, houve uma emenda, né, uma mudança constitucional que possibilitou a edição da chamada lei de responsabilidade fiscal, se proibiu que benefícios, né, vantagens, gratificações de servidores se acumulassem, né, ou incidissem umas sobre as outras. Houve uma série de medidas, eu estou destacando aqui aquelas que, vamos dizer assim, foram mais destacadas também, né, que foram mais divulgadas na época, que tiveram mais impacto, né? Uma série de medidas com o mesmo objetivo, contenção de despesa com o pessoal. O que a gente percebe aí? A gente percebe que, em geral, ou o caminho, vejam só, ou o caminho para reduzir a dívida pública brasileira, para controlar o gasto público, para estabelecer ali, né, condições mais adequadas para que o país possa crescer economicamente, contando aí com investimento privado, né, que o caminho, um dos caminhos seria esse, você reduzir despesa, seja com servidor, né, seja também por meio da venda de patrimônio público, né? Seriam basicamente esses dois caminhos, numa ótica, vamos dizer assim, que é aquela que está sendo seguida em alguma medida, vamos dizer assim, pelo governo atual, né? E que foi também uma ótica adotada, seguida pelo governo Fernando Henrique lá atrás, né? Fala-se muito agora em privatização, mas, né, não se teve ainda privatizações no nível que se tinha alardeado, mas fala-se muito em privatização, tanto que a gente tem projetos aí referentes a Correios, né? Correios e Eletrobras aguardando, né, uma evolução política, é uma evolução dentro do Congresso Nacional, e temos, ao lado disso, essas medidas de contenção de despesa com o pessoal. Quer dizer, estão reeditando aí aquilo que aconteceu na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, e a PEC não, né? Melhor dizendo, a emenda 109, deixa isso muito claramente lá nas alterações feitas no artigo 167 do texto constitucional. É uma linha mais ortodoxa. Essa é uma linha, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, uma linha mais ortodoxa. Vamos conter despesas, equilibrar as contas públicas, e essa contenção de despesas, esse equilíbrio das contas públicas, tende a favorecer o investimento, sobretudo investimento privado, e com isso você alavanca a economia de um país que passa por seríssimas dificuldades. A outra linha, que a gente poderia dizer que é uma linha heterodoxa, e que foi, de alguma forma, adotada, né, vamos dizer, lá, por volta aí, né, do final
da primeira década deste século até a metade dela, essa linha mais heterodoxa acredita que, na verdade, para que o Estado possa resolver os seus problemas, ele deve aumentar o seu endividamento, né? Então, seria uma outra maneira de você tentar escapar deste problema que nós estamos vivendo. E que problema que é esse? Nós temos um número elevadíssimo, né, de pessoas desempregadas, tivemos um crescimento negativo do PIB no ano passado, estamos acumulando, na verdade, números negativos nos últimos anos, então, né, estou fazendo referência a um período até um pouco maior, e a economia brasileira precisa, de alguma forma, de destravar, né? E tem potencial para isso, porque, sabidamente, sempre teve, né? O potencial do país, ele é conhecido por todos, né? A dificuldade é como fazer, né, isso tudo virar realidade. Então, assim, tentando fazer uma síntese do que eu disse e respondendo, né, a sua pergunta, Antônio Flávio, o que eu vejo é isso, assim, foi um caminho que se adotou dentro de uma linha de pensamento mais ortodoxa. Vamos conter despesa com o servidor. E, paralelamente a isso, o outro caminho para a resolução da crise fiscal do Estado brasileiro, que impacta negativamente na economia brasileira, seriam as privatizações. Agora, dentro de uma linha menos ortodoxa, mais heterodoxa, um outro caminho seria, então, aumentar o gasto público. Eu diria que, no governo atual, por exemplo, o Rogério Marinho meio que representa a linha heterodoxa. O ministro Paulo Guedes representaria essa linha mais ortodoxa. Julgar isso, para mim, particularmente, é muito difícil. Eu sou servidor público, né? Sou consultor da Assembleia, já tenho praticamente 20 anos, então eu, como servidor, me sinto, vamos dizer assim, até não só preocupado, amedrontado com o que possa vir a acontecer com a minha situação específica, né? Agora, examinando a coisa com um certo distanciamento e com uma visão talvez um pouco mais acadêmica, né? Eu confesso que eu acho muito difícil. Não existe uma bola de cristal, não existe como você adotar soluções mágicas. Então, é tentativa e erro, torcendo para que, numa hora dessas, tenha um acerto, né? Não sei se comentei, se respondi a sua indagação, né? A minha intenção não é dar uma palavra final sobre tema algum, mas propiciar o debate aí. Fique à vontade, Antônio Flávio, para fazer os seus comentários aí. Parece que está sem o sonho. Acho que pode ser o mute. Pronto, agora sim. O Marcelo tinha me colocado no mudo. Bom, professor, gostei muito dos seus comentários, são excelentes. Os comentários são perfeitos, é uma análise econômica muito boa. Eu apenas acrescentaria o seguinte, que apesar de nós termos que fazer uma política, sim, e eu gosto de pensar numa política econômica ortodoxa, mas eu vejo que sim, existem algumas medidas que poderiam ser adotadas, como, por exemplo, nós diminuirmos o nível de renúncia fiscal do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem feito renúncias fiscais seguidas e reiteradas, né, em favor de segmentos, inclusive, que não geram riqueza nenhuma. Agora mesmo nós acabamos de ver algumas renúncias fiscais em favor de templos religiosos. Eu sei que todo mundo tem religião, mas a gente tem que se convencer de que antes de fazer esse tipo de renúncia, né, é necessário que nós nos perguntemos, esse dinheiro não vai faltar para alguma coisa? Eu não posso tirar um dinheiro do meu bolso que está destinado ao pagamento de uma outra conta. Isso é responsabilidade fiscal. A mesma coisa tem sido feita pelos nossos governos, nos níveis municipal e estadual, quando se trata de renúncia de receitas em relação a empresas que pouco ou nada agregam no desenvolvimento daqueles municípios e daqueles estados. A gente tem visto programas que fantasiosamente tratariam, né, de um crescimento, de um desenvolvimento econômico, e o que é que eles acabam fazendo? Acabam promovendo a instalação e o financiamento do pagamento de ICMS, de outros tributos, por um grande período, e quando esse período se encerra, ao invés daquela empresa permanecer
ou aquela indústria, ou qualquer que seja o ramo de atividade, permanecer ali, desempenhando por quantos anos fossem para frente, aquelas mesmas atividades, gerando riqueza, agora sim, pagando todo o tributo que seria devido, elas simplesmente vão para um outro lugar que ofereça a mesma vantagem. Já é hora, e essa é uma medida que está sendo reclamada há algum tempo por todas as unidades da federação. Minas Gerais, né, não é um estado que faz diferente. Tenho aí o Onofre, meu amigo, que está sempre falando a respeito disso, de grandes perdas que o estado de Minas tem enfrentado, né? Doutor Onofre, procurador do estado de Minas, né? Advogado, aí chama advogado, né, o nome é advogado da advocacia mineira, né? Apesar de o cargo, acredito, ser de procurador do estado. Então, o que eu vejo? Eu vejo que existem caminhos, alguns caminhos que nós deveríamos trilhar ainda, mas a primeira opção que se encontra, e essa é a crítica, a razão da crítica está aí. Eu acho que nós, servidores públicos, eu na condição de servidor público também penso do mesmo jeito, eu não me coloco numa situação de não fazer sacrifício. Eu só não acho justo que nos elejam para fazer o primeiro sacrifício antes de qualquer outro sacrifício. Nós não somos os mais beneficiados pela forma como o Estado se estruturou, pela forma como o Estado está construído. Isso não é verdadeiro, né? Isso não é verdadeiro. O Estado brasileiro ele nem é tão gigante assim como se afirma. Ao contrário, o Estado brasileiro está dentro de um limite de tamanho razoável em relação a outros países que estão na mesma condição que o Brasil. Agora, é necessário sim, e aí faz sentido, inclusive, nós falarmos a respeito da melhoria, do avanço que houve na emenda constitucional número 19, inclusive para inserir no artigo 41 da Constituição o inciso 3º, que fala em avaliação periódica de desempenho. Esse sim um instrumento fantástico para que nós pudéssemos e possamos, né, no futuro, quando isso vier a ser disciplinado em lei complementar, instituir essa avaliação periódica de desempenho, né? Porque nesse momento, apesar de já terem sido transcorridos aí mais de 20 anos dessa norma, ela ainda continuar impossível de ser aplicada porque ela carece de uma disciplina no plano da infraconstitucionalidade. E se trata, como a gente percebe da leitura do dispositivo lá no texto constitucional, de uma norma constitucional de eficácia, né, limitada quanto ao princípio institutivo, ou seja, se nós não tivermos o Congresso Nacional atuando para fazer essa disciplina, aquilo lá não poderá ser colocado em prática. E que quando isso for acontecer também, antes de nós tomarmos medidas dessa natureza, de dispensar o servidor porque ele não está atendendo metas, que isso venha acontecer de uma forma em que, primeiro, deu-se oportunidade para que esse servidor se adequasse, né, às condições que o serviço público exige dele, às metas que o serviço público exige que ele cumpra, para que depois nós possamos adotar uma medida mais dura, mais drástica, como, por exemplo, o desligamento desse servidor do serviço, justamente porque ele não consegue atender às necessidades públicas que lhes são demandadas. Então, eu vejo que medida, sim, existe, possibilidade existe, mas a gente, aparentemente, fecha os olhos para essas possibilidades diante da facilidade que é encontrar um Judas e malhar esse Judas tanto quanto possível. E esse Judas, o servidor público, o serviço público, ele acaba sendo um Judas ideal, né? Porque nós somos minoria e sempre seremos minoria na atividade em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, porque não seria lógico, nem racional, né, portanto, que nós tivéssemos um número de servidor igual ao número de qualquer outra atividade econômica, né, que exista num determinado país, no caso nosso, o Brasil. Mas eu, professor, aproveitando aqui da minha oportunidade ainda de fazer pergunta, e depois de ter feito essa que eu vou fazer agora, eu passo a vez para o senhor, para que continue fazendo os questionamentos. Eu pergunto ainda, que impactos nós podemos esperar para o futuro em razão dessas restrições que estão sendo feitas agora com a emenda constitucional número 109 de 2021 sobre o serviço público, em especial quanto à qualidade dos serviços prestados ao público em geral. Isso vai significar o quê? Será que o serviço público melhorará ou acabará não tendo os avanços que nós gostaríamos que tivesse em razão desse tipo de medida? Porque, veja só, tem uma série de situações que podem ocorrer em vista das contenções, dos contingenciamentos que estão previstos nessa emenda constitucional número 109. Por exemplo,
né, o impedimento da realização de concurso, por exemplo, o impedimento de promoções, de avanços, de reajustes de servidores. O que é que isso pode impactar no futuro? Nós não estaríamos, de certo modo, criando um problema maior do que o que já existe nesse momento? E outra, se nós estamos num período em que fala-se muito em colocar, em injetar dinheiro na economia, para que esse dinheiro circulando, a economia possa se reaquecer, essa não seria uma forma de nós tirarmos dinheiro da economia? Porque quem é servidor público é consumidor. Ele vai ao supermercado, ele faz compras, ele investe esse seu dinheiro na sua própria subsistência. A partir do momento que ele não tem esse recurso, evidentemente que ele vai conter os seus próprios gastos. E isso vai, mais uma vez, travar uma economia que já está meio capenga, né? Então, está aí, essa é a minha pergunta nesse momento. Obrigado, Antônio Flávio. Eu queria, antes de entrar nisso, vou ser rápido, vou ser objetivo, mas antes só fazer 2 comentáriozinhos aqui. Um deles é que eu concordo inteiramente que é preciso rever esse universo de isenções, de benefícios, que muitas vezes são concedidos para atendimento de interesses particulares ou localizados, sem ficar aqui acusando quem quer que seja. Isso também faz parte da nossa história, né? Então, é preciso, com certeza, e este é um caminho. Agora, eu acho importante assinalar que a emenda 109 ela previu regras, né? Só para que isso não... também estabelecendo limites e até penalização para os estados que, não se adequando às suas despesas, que eles... penalizações, inclusive com relação à concessão de isenções e benefícios fiscais. Então, a emenda 109 ela estabeleceu alguns limites nessa direção. Agora, claro que, para que essa situação se reorganize de uma maneira adequada, vai depender do legislador, né? Os legisladores, sejam eles municipais, estaduais ou federais, precisam rever essas concessões de benefícios e avaliar do ponto de vista econômico até que ponto que elas, de fato, estimulam a economia ou, se não, comprometem o equilíbrio fiscal. Então, eu concordo inteiramente que este é um outro, mas dentro da linha ortodoxa, né? A redução de benefícios fiscais está dentro dessa, que é uma visão que está encampada, né? Aqui na emenda 109. Uma outra coisa que eu acho importante falar, nós sabemos disso, mas às vezes a gente acaba sendo esquecendo de um aspecto que é importante para todo mundo, é que essas medidas, ainda que muito duras com o servidor, não tenha dúvida, concordo também com isso, elas têm um caráter transitório, né? Então, essas medidas, elas vigoram durante o estado de calamidade pública. Então, proíbe de fazer concurso, durante aquele período, né? Proíbe de dar reajuste, durante o período. Não é nada que seja perene e definitivo. Agora, com relação à questão que você levanta, em que medida que isso pode contribuir para a qualidade do serviço público, eu diria que em nada, né? Concordo. Eu acho que isso não vai melhorar em nada. Aliás, como você bem observou, pode, ao contrário, até comprometer. A gente tem regras, né, aqui na emenda 109, proibindo a realização de concursos públicos, como foi citado mesmo aqui por você, Antônio Flávio, e de fato isso pode gerar lá na frente um desfalque, né, a falta de mão de obra, até mesmo desestímulo, né, conforme o caso aí, as pessoas a fazerem concurso público, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o objetivo aqui, de fato, não foi este, né? Não foi melhorar a qualidade do serviço. Agora, pode redundar numa piora? Sim, acho que sim, né? Nós estamos lutando, não é de agora, você tocou num ponto muito interessante, avaliação periódica de desempenho. Nós estamos lutando, sei lá desde quando, para ter uma administração pública eficiente. O princípio da eficiência ele é inserido na nossa Constituição exatamente em 98, né, com a reforma de 98, com a emenda 19 já comentada. Nós estamos lutando contra isso muito antes, na verdade, 98, o que não quer dizer que o servidor não seja sério, não seja competente, mas há uma preocupação e um problema que talvez não tenha sido enfrentado. A gente precisa, sim, de regras de avaliação de desempenho, de qualidade. Precisamos, sim, de ter uma preocupação muito grande com a questão gerencial, né, no serviço público, isso é tudo.
E, finalmente, né, nós não podemos, por conta de tudo isso, transformar os servidores públicos em vilões da nação, né? Eu acho que isso aí que você falou, e eu até me penitencio de não ter dito antes, isso é uma coisa muito séria, né? A gente vê os meios de comunicação, muitas vezes, passando para a sociedade o recado de que o servidor é um privilegiado, né? E não é isso. A gente sabe que existem, como em qualquer organização pública ou privada, haverá grupos de pessoas privilegiadas, é possível atacar esse problema? Sim, em qualquer lugar isso acontece. Isso não é um privilégio do serviço público. Mas nós sabemos também que a grande massa de servidores tem uma vida, né, e uma condição normal, né? Destaca-se aquilo que se merece destacar. Um dado final aqui, antes de passar novamente a palavra, um dado final, nós temos uma quantidade de servidores no país que não é, de modo algum, desproporcional e mais elevada do que em diversos países do mundo, inclusive países que não têm uma tradição forte de administração pública como nós temos, como países europeus como a França tem. Nós não temos nenhuma distorção nesse sentido. Então, eu não estou dizendo que não haja necessidade de melhorar muita coisa do ponto de vista administrativo. Acredito que não tenha sido o propósito aqui da emenda 109 e acredito sim que, se não houver cuidado, a emenda 109, embora não tenha se preocupado com a qualidade, ela pode, de alguma maneira, contribuir para a perda ainda maior dessa qualidade, né? É isso, né? Espero ter, de alguma forma, contemplado a sua questão aí. Muito obrigado pela resposta. Acredito que foi bastante esclarecedor para todos aqueles que participam, né? Mas, como eu já havia dito, eu fiz 2 questões, apresento agora, né, a oportunidade para que você faça alguma questão, para que a gente possa desenvolver aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, né? Também com a participação do professor e as questões, os questionamentos que lhe acometem nesses dias de mudança constitucional. Perfeitamente. Obrigado aqui pela oportunidade. Eu tenho dois questionamentos que estão totalmente relacionados e são mais específicos a respeito da emenda 109. Então, eu acho que eu vou formular os dois de uma só vez. Se houver necessidade, professor, eu até repito o segundo, mas eles são totalmente interrelacionados, né? O primeiro é o seguinte: as vedações impostas, né, pelo artigo 167A. O 167A, né, para quem não acessou a emenda ainda, né, é justamente o que traz uma série de restrições para os servidores, impõe uma série de limitações de gasto com pessoal. Então, vai a pergunta, né? As vedações impostas pelo artigo 167A, especialmente no inciso 1, né, envolveriam, no seu entendimento, proibição para se conceder revisão geral anual aos servidores, né? A limitação para dar aumentos, né, para concessão de reajustes, o dispositivo do inciso 1 do artigo 167A traz inúmeras palavras, né, que é uma enxurrada de palavras, e a minha pergunta é esta: como não houve uma ressalva explícita quanto à concessão de revisão geral anual, se o professor vê risco de se entender que nem mesmo a revisão geral anual, que está prevista também no texto constitucional, no inciso 10 do artigo 37, nem mesmo a revisão geral anual, nem ela poderia ser concedida ao servidor no período de calamidade pública. E, emendando, se também estas vedações poderiam implicar, né, na proibição de carreira, promoção, progressão na carreira. Se durante o período de calamidade pública, durante o período em que essas restrições vigoram, o artigo 167 não é muito claro em relação a esse ponto também, se ficaria o ente da federação ou o poder, porque essas restrições são por poder, né? Executivo, legislativo, judiciário, se ficaria o poder impedido também de conceder promoções e progressões na carreira. Revisão geral, promoções e progressões durante o período de calamidade pública. São essas aí as duas questões conexas que eu trago para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. Registro aqui, estou vendo a participação aqui da minha amiga, professora
Luísa Helena Antonácio Godinho, que é conselheira substituta no Tribunal de Contas do Estado de Goiás e que é membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado de Goiás, que escreveu um maravilhoso artigo, né, a respeito do tema, que eu tive a oportunidade de ler, e que tem uma observação lá fantástica, que eu até anotei para falar a respeito dela aqui hoje. Uma crítica que ela fez à emenda justamente foi, naquele artigo, o fato de que, apesar de veicular a emenda ali no que diz respeito ao artigo 167-A, disposições de caráter transitório, eles inseriram isso na parte permanente da Constituição, que é uma aberração. É uma aberração. Deveria ter ficado lá no ADCT, porque quando passassem essas condições transitórias, né, isso estaria fora do foco, né, estaria fora da área. Bom, mas respondendo aqui ao questionamento apresentado pelo professor Sorbilli, o que eu posso dizer é o seguinte, que apesar de ter vontade, de querer, de gostar que a resposta fosse um não, a resposta, infelizmente, é um sonoro sim. Sim, essas limitações impostas, o limite imposto pelo artigo 167-A, pode sim impedir que seja aplicada a revisão, né, anual na retribuição que os servidores públicos recebem. Por que pode? Porque assim está escrito, literalmente, o dispositivo do inciso 1º daquele artigo 167-A. Está literal, ele está expresso, ele está falando em qualquer tipo de vantagem, de reajuste, de acréscimo, mudança na remuneração. Bom, se aquele dispositivo, né, estivesse na parte transitória, aí eu aproveito aqui do ensinamento da professora Luísa Helena, se ele estivesse na parte transitória, nós saberíamos que é durante esse período dessa pandemia, mas ali, da maneira como está, fica parecendo, e é o que vai acabar sendo resultado de uma interpretação constitucional posterior, que a qualquer momento em que houver uma superação por parte desses entes que integram a nossa federação do limite de 95% dos seus gastos, né, com aquelas despesas, aí nós estaremos, esses entes da federativos estarão numa situação que deverão contingenciar essas concessões, né, de remuneração, de vantagens e até mesmo das promoções desses servidores que integram essas carreiras. Qual é a consequência, qual é o impacto terrível, horroroso disso? Voltando aqui naquela questão anterior. O impacto horroroso é que o serviço público perde, né, muitas de suas qualidades. E que, é bom ressaltar, não destoa daquilo que se espera mesmo na administração privada, mesmo na iniciativa privada. Quando o professor falou aí em gerencialismo, trazendo o gerencialismo para dentro da administração pública, o que o gerencialismo faz, além de simplesmente ter uma gestão um pouco melhor, mais focada em eficiência, e até mesmo em razão de focar em eficiência? Promover a qualificação, promover o resultado e estabelecer premiação meritória. Se eu tenho um serviço público onde eu entro e, da maneira que eu estiver, eu vou ficar até o dia em que eu me aposentar, do início ao fim da minha carreira, qual é o estímulo que eu tenho para fazer mais e melhor? Né? Ou seja, dessa forma, a única maneira de colocar o servidor público fazendo alguma coisa melhor é entregando para alguém um chicote na mão e falando, você agora é feitor. E como feitor, você vai colocar esse servo aí para trabalhar sob pena de levar chicotadas no lombo, né? Nas costas. Então, essa é a situação que se coloca o servidor, em que se coloca o servidor, quando se estabelecem medidas dessa natureza. Agora, ali tem algumas atecnias, né? Eu até comentei uma delas, conversando, tempo desses, com essa minha colega do Instituto de Direito Administrativo, doutora Luísa Helena. Olha, o governo fala em facultado aos municípios, aos estados. Como assim? Uma faculdade? Como é que uma emenda à Constituição vem e estabelece uma faculdade? Mas, ao mesmo tempo que se diz que é uma faculdade, esses mesmos entes da federação não poderão receber recursos, né, de transferências voluntárias por parte da União, e aí entra o problema da concentração de receita no ente federado União. Ela detém maioria das arrecadações, apesar de não deter a maioria das responsabilidades de prestação de atendimento às necessidades públicas, e ela fica com aquele embornal de dinheiro na mão e oferecendo para quem atender às suas exigências
alguma migalha. E sempre migalhas. Nunca recursos suficientes para atender a essas mesmas necessidades. E a gente que trabalha, que tem uma verve municipalista, apesar de eu e apesar de o professor Sorbili também estar atuando no Estado e não nos municípios, mas eu acredito que todos nós acabamos sendo municipalistas por uma questão mesmo de lógica, de racionalidade. Todos nós vivemos em municípios. Não tem como a gente exigir, cobrar, por exemplo, que a limpeza na porta de nossas casas, que o asfaltamento, o cuidado, o zelo pelas vias públicas seja feita por outro ente da federação que não o município. Mas esses mesmos municípios vão precisar de levar um pires, chegar até Brasília com um pires na mão, para pedir recursos para poder atender a essas necessidades públicas que os seus cidadãos apresentam. E aí, se ele não impôs esses contingenciamentos que estão estabelecidos pelo artigo 167-A dessa emenda constitucional número 109, né, impedindo que os seus servidores tenham uma melhoria na sua carreira, tenham progressão na sua carreira, que eles tenham revisão em virtude de uma inflação que está ocorrendo, e esse ano não teremos uma inflação baixa, né? O anunciado é que ela chegue até 7%, e esse já é um número assustador para quem já estava se acostumando com o período de não inflação, de inflação baixa. 7% é muita coisa. E outra, 7% é o que se percebe nesse índice que nós temos, mas não é o índice de inflação que nós percebemos, porque a inflação, assim como temperatura, né, tem aquela que você mede e tem aquela que você sente. Né? Olha, o clima hoje, a temperatura está em 25 graus, mas a sensação térmica, né, é de 28. E a gente vê isso também na economia quando nós falamos em inflação. Todos nós aqui, cada um de nós, quando vai fazer compra na feira, quando vai no supermercado, claro que de máscara, né, gente? Todo mundo vai de máscara, com álcool gel na mão. Quando a gente chega até lá, a gente nota que a sensação da inflação é muito maior do que aquela que nós vemos nos números que são publicados, nos jornais que são publicados nas TVs. Apesar de ali estar falando, olha, a variação dos preços nesse mês foi de 0,8%, o que nós encontramos no quilo de tomate, no quilo de abobrinha, no pacote de arroz que a gente foi comprar no supermercado, é muito mais do que isso. Essa inflação nos impacta de uma forma muito mais grandiosa, mas isso ainda é pior na população de mais baixa renda, que é onde aí eu chamo a atenção, se situa a maioria dos servidores públicos. Eu sei que nós dois, professor Sorbili, nós estamos naquilo que é chamado de a classe mais elevada dentro do serviço público. Nós não sofremos esses impactos tanto quanto aquelas pessoas que trabalham conosco e que precisam ser lembradas. Precisam ser lembradas. Eu não gosto de olhar só para o meu umbigo. Eu gosto de olhar para o umbigo também dessas pessoas. Até acho que se alguma restrição pudesse ser feita, limitando, né, para diminuição desse fosso entre nós e essas pessoas que ganham pouco, isso até seria, por mim e por muita gente, compreendido como sendo mais justo. Agora, o que eu vejo? Não há essa preocupação com justiça. Colocam-nos a todos, quem ganha pouco, quem ganha medianamente e quem ganha muito bem, no mesmo pacote e malha-se a todos da mesma forma e do mesmo jeito. Eu não estou aqui querendo promover divisão entre servidores públicos de jeito nenhum, mas é um ato de até mesmo a gente fazer algum reconhecimento para entender que existe um fosso no país, que existe um problema de distribuição de renda e que ele graça por toda a nossa economia, inclusive a economia pública. A mesma estrutura, esse mesmo desvio estrutural, nós vamos encontrar também na iniciativa privada. E não será com emendas, com medidas dessa forma, trazidas aqui pela emenda constitucional número 109, que nós vamos solucionar isso. Não é impedindo que o servidor que começa uma carreira, que imaginou, né, ao sentar num banco de escola, que imaginou ao sentar numa cadeira em sua casa, privando-se de outras atividades, de outros afazeres, estudou profundamente para aquilo, se comprometeu com um aperfeiçoamento para poder chegar no serviço público e poder galgar a postos um pouco melhores do que aqueles dos seus ancestrais, agora seja penalizado, como se ele tivesse cometido o erro mais grave de todos, né? Que, olha, por que você foi escolher isso? Por que você não escolheu se transformar num empresário, num empreendedor? Como se isso fosse algo ao alcance de todos, né? Mas a gente sabe que há quem pense que você se tornar aí empreendedor é apenas você se filiar a um aplicativo e exercer determinadas atividades. Isso não é empreendedorismo, né? Isso é desespero, muitas vezes. É desespero, é falta de opção. É claro que tem gente que faz isso por opção, e eu admiro as pessoas que o façam,
né? Admiro as pessoas que o façam, mas nós não podemos esquecer que tem também, e essa opção deve existir, né? Tem também aqueles que queiram servir ao público e prestar um bom serviço e desenvolver atividades que possam transformar as nossas realidades municipal, estadual e nacional cada vez mais em direção ao atingimento do bem-estar coletivo. Então, esse é o meu pensamento. E digo, realmente há um impedimento aqui. Esse impedimento existe. Por quê? Porque o texto da Constituição que traz a previsão, lá no artigo 37, inciso 10, de revisão anual, né, de aplicação dos reajustes, levando em consideração a taxa de inflação, aquilo ali, infelizmente, apesar de eu gostar de pensar que poderia ser, não é cláusula pétrea. E como não é cláusula pétrea, não poderia ser esquivado, retirado da incidência desse dispositivo da emenda constitucional número 109, artigo 167A. Né? Aí, essa é a minha resposta. Fico aí, transferindo a palavra para o senhor, para ouvir seu posicionamento a respeito. Ok, eu agradeço muito suas considerações. Eu queria só fazer um comentáriozinho rápido, porque nós já estamos, né, caminhando aqui para o nosso horário. Eu tenho que devolver a palavra à nossa presidente do INDA, a professora Luciana Raso, mas eu queria só complementar duas coisas. Eu acho que o risco de se entender dessa forma é enorme, mas eu ainda gostaria só de acrescentar duas coisas. Eu até vi o pessoal comentando aqui no chat sobre carreira, né? Alguns falaram a respeito disso. Eu queria comentar duas coisas aqui primeiro. Claro que para que essas medidas impactem a vida de todo mundo aqui, é preciso que cada ente político e seus poderes resolvam adotá-las no momento em que julgarem conveniente, desde que haja razões de calamidade pública justificando tudo isso. Né? Isso não está acontecendo ainda, porque às vezes alguém pode pensar que isso já está acontecendo. Mas com relação à revisão geral, eu ainda tenho uma expectativa de que possa surgir uma discussão nesse sentido. O termo usado pelo artigo 167 é reajuste. E há decisões, né, do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Brasileira em geral que distinguem o conceito de reajuste, que seria o aumento real, do conceito de revisão. A própria emenda 109, mais à frente, quando trata da União, e traz algumas medidas de contenção de despesa de pessoal específicas para ela, em um dado momento, salvo engano, ela faz uma ressalva a respeito do artigo 37, inciso 10. Eu tenho a expectativa de que, pelo menos, haja um debate nesse sentido. Por quê? Porque o texto constitucional continua em vigor. Né? O artigo 37, 10 está assegurando a revisão geral anual. Né? E o reajuste, ou o aumento, os termos empregados no próprio, ainda que seja uma leitura muito literal essa, são diferentes. E se fosse o caso, então, por que não deixar claro que também estaria incluída aí, nas vedações, a revisão geral anual do inciso 10? Né? Eu acho que o caminho deve ser este, talvez tende a ser este que você, professor Antônio Flávio, apontou, mas eu ainda tenho a expectativa de que alguma discussão possa existir, porque usamos o termo, a emenda constitucional usou o termo reajuste, ela não usou revisão, né? Não usou o termo revisão geral, e temos essa distinção conceitual na jurisprudência. Né? E isso valeria também, a mesma discussão, para a questão da estrutura de carreira. O que se proíbe é alterar a estrutura de carreira. Não se disse que estaria proibida a concessão da carreira. E veja bem, se nós proibirmos a concessão da carreira, a gente retira um mecanismo essencial para a garantia da eficiência do serviço público, né? Que é algo que já foi pelo senhor aí muito bem levantado ao longo da nossa discussão. Então, a carreira é um mecanismo que, bem empregado, que tem como finalidade maior zelar pela qualidade na prestação do serviço público, estimular o servidor. Então, eu ainda tenho esperança de que, pelo menos, a discussão venha à tona, ainda que ache que há um risco enorme do caminho a ser seguido pelos tribunais, a interpretação adotada pelos entes da federação, acho que, perfeitamente pode ser este, apontado aí, então, por você, professor Antônio Flávio, que eu agradeço muito aí pelas considerações acerca dos questionamentos que levantei. Acho que, em razão do adiantado da hora, não me resta outra coisa a fazer agora, senão devolver a palavra à nossa presidente, na expectativa, na esperança de que a gente tenha contribuído, jogado alguma luz, né, sobre a emenda constitucional 109. Acho que, para falar de um tema tão complexo, aí, se for para abordar toda a emenda, a gente teria de fazer 10, 15 encontros.
como esses, né? Mas espero que a gente tenha conseguido, né, Antônio Flávio, contribuir de alguma forma aí para todos. Muito obrigado a atenção de todos. Também, professora Luciana, nossa presidente, por favor. Inicialmente, eu queria assim agradecer, que foi assim um debate maravilhoso, né? Eu já sabia, eu já tinha essa expectativa pelo talento do professor Roberto Sorbili e pelo talento do professor Antônio Flávio. Então, em nome do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, queria agradecer demais a essas reflexões que esses dois ilustres professores e servidores públicos trouxeram aqui para nós. E gostaria também de agradecer toda a nossa audiência. Nós tivemos aqui pessoas do Brasil inteiro, o que dá a nós, do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, um ânimo muito grande de saber que estamos no caminho certo, que é, como dizia o nosso professor Paulo Neves de Carvalho, né Roberto Sorbili, ir em todos os cantos, né, desse Brasil, fomentando o debate. E são questões muito importantes que vocês trouxeram aqui hoje, porque realmente nós, como servidores públicos, que eu também sou servidora pública do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, concordo plenamente com o que vocês estão falando, vi aqui também os debates que foram colocados no chat, aqui todos aqui também no mesmo sentido, são servidores públicos, no município, no Estado, são, inclusive, servidores do Senado Federal, também aqui presente no chat. Enfim, é um assunto que interessa a todos nós e que tem esses reflexos, são muito importantes para que a gente possa ter, como servidores públicos, rebater um pouco que a mídia, como vocês colocaram muito bem, sempre quer colocar o servidor como se fosse o vilão. E, na verdade, esquecem, como vocês colocaram muito bem aí, né, o princípio da eficiência, a eficiência que o servidor público traz, haja vista os servidores da saúde. O que nós estamos vendo aí, né, os servidores do SUS, por exemplo, só para citar um simples exemplo. E eu também queria agradecer aqui a presença da ilustre professora Dinorá, nossa querida professora Dinorá, né, que foi homenageada há pouco tempo pelo IBDA, uma professora queridíssima, uma ilustre professora do Direito Administrativo. E também, como o Antônio Flávio já fez, queria agradecer, sim, a presença da professora Heloísa Godinho, que ainda não tive o prazer de conhecê-la, mas sei que é também da Atricom, né, que é muito caro para nós, né, a Atricom muito cara para nós, do controle externo. Então, espero um dia poder conhecê-la pessoalmente. Sei também que ela é do Instituto de Goiás, do Instituto de Direito Administrativo de Goiás. Então, agradeço também essa audiência. E agradeço a cada um que esteve conosco até aqui esse momento, nos ouvindo, tentando, como servidores públicos, né, grande maioria aqui, servidores públicos que são, tentando refletir sobre essa questão, uma questão muito que aflige a todos nós, servidores públicos. Então, eu acho que nós cumprimos com a nossa missão de levar os debates que são importantes para o direito administrativo. E aí eu queria também já convidá-los a todos para a nossa próxima live, que nós estamos aí com um projeto, como eu disse no início, né, nós estamos num projeto Conversa com Especialista, essa já é a 3ª edição, teremos uma próxima com a professora Tatiana Camarão, agora no final de abril, que falará sobre os reflexos aí das principais alterações da lei de licitações e contratos. E já convido a todos vocês. E gostaria que vocês nos acompanhassem, né? As nossas novidades estão sempre no nosso Instagram, que é o @IMDAMG. Estamos também no Facebook, no LinkedIn, e basta vocês acessarem, pesquisarem Instituto Mineiro do Direito Administrativo. Uma vez mais, agradeço aos professores, sei que tem que terminar, que o professor Roberto Sorbili vai entrar na sala de aula, aqui já está até atrasado para poder entrar, né? E também temos aqui os alunos lá do Tribunal de Contas, que também tem aula agora, que vão entrar na aula aí de especialização. Então, agradeço a todos, uma boa noite. Mais uma vez, professor Antônio Flávio, muito obrigada, professor Roberto Sorbili, muito obrigada, e muito obrigada à nossa audiência. E contamos com vocês na próxima. Muito obrigada a todos.